Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Professor Diego falando mais uma vez aqui do canal da Sala da Química no YouTube. E hoje a gente vai ter uma conversa, meus queridos, super importante a respeito da prova do Enem. Afinal, nesse próximo final de semana, a gente já tem a primeira fase. Como é que tá a expectativa aí? Como é que tá o coração? Fica comigo nesse vídeo que eu vou te dar umas dicas bem legais para você se preparar bem e ir mais tranquilo para essa prova que acaba exigindo muito do aluno. Vem comigo! Então, meus queridos, final do ano chegando e com essa chegada de final do ano vem aquele monte de prova de vestibular uma atrás da outra, né? Muitas das vezes, muitos alunos acabam não fazendo só um tipo de prova, só o Enem. Tem gente que vai fazer a prova da universidade X, Y, aí acaba fazendo muitas provas. Então, realmente, para quem faz essa maratona de vestibulares, é um baita final de ano e bastante cansativo. No que se refere à prova do Enem, meus queridos, é muito importante que você tenha uma estratégia. E nesse vídeo, basicamente, eu quero te dar algumas dicas bem legais e bem pertinentes, primeiramente para você manter a calma, controlar as emoções e estabelecer uma sequência de passos de como é que você vai fazer essa primeira etapa do Enem. A gente sabe que essa primeira etapa do Enem, ela é composta por linguagens e códigos, ciências humanas e a redação. Cada aluno tem uma maneira de fazer essa prova diferente. Muitos começam fazendo primeiro a redação, aí acabam deixando humanas e linguagens para depois, ou tem gente que bota a redação no meio, bota a redação no final, enfim. O importante, meus queridos, é que você já tenha uma estratégia previamente elaborada. O que não vale é chegar lá no dia da prova do Enem e aí você vai fazendo de qualquer jeito, aí passa pela redação, aí depois faz um pouquinho, volta para português, aí você fica meio atrapalhado com as coisas. Isso aí realmente não pode. Então é muito importante que você já tenha uma estratégia muito forte e já bem elaborada. Ou seja, você vai chegar lá na hora da prova do Enem sabendo exatamente o que você vai fazer, a sequência do que você vai fazer. É muito comum os alunos já começarem por redação, fazendo um rascunho, já uma primeira ideia, e aí depois continuam a prova. Tem alunos que preferem o contrário, preferem olhar logo o tema da redação, e aí o camarada vai desenvolvendo algumas questões ali, e aí depois ele volta para tentar escrever alguma coisa da redação. Independente de como você acha que seja mais fácil para você, lembre-se sempre, tenha uma estratégia. Você precisa ter tudo muito bem planejado e cronometrado. No que se refere à redação, meus queridos, a gente sabe inegavelmente que a redação é a etapa mais importante do Enem, porque é justamente ela que vai fazer a sua nota ou subir demais ou descer demais. Então, realmente, você precisa dar uma atenção muito especial para a prova de redação no Enem. Muitos alunos costumam começar pela redação, já dando uma olhada no tema, já começando a traçar as ideias e já fazer aquele primeiro rascunho. E normalmente acabam deixando para passar limpo a redação já para o final. Essa ideia é bem pertinente, pessoal, porque realmente não é recomendável que você passe logo a sua redação final na folha de respostas definitiva logo no começo, porque a sua leitura da redação acaba ficando um pouco viciada. E o que seria isso? Quando você produz alguma coisa, no sentido de produzir um texto, você lê ele várias vezes e é muito normal você não encontrar erros, porque você já está fazendo uma leitura viciada. Você já leu aquilo várias vezes e a princípio não encontra erros de português ou erros de coesão ou algo do tipo. Então, essa ideia de deixar para passar limpo a redação um pouco mais no final, mas já não tão em cima da hora de acabar, é válido porque quando você fizer aquela última leitura da redação, você vai perceber que tem alguns detalhezinhos que você pode ajeitar antes de passar para o final. Então é bem válido isso aí. Mas acima de tudo, siga a estratégia que você definiu. Estabeleça um tempo aproximado, meus queridos, de quanto você vai levar para fazer cada área do conhecimento. Você precisa de 1h30 para a redação, um pouco menos, um pouco mais, já deixa isso aí no papel bonitinho estabelecido. Em quanto tempo mais ou menos você vai fazer linguagens, em quanto tempo mais ou menos você vai fazer humanas. Então, esse planejamento ele é fundamental porque ele vai evitar, sabe o quê? Ansiedade. A pessoa que às vezes fica muito ansiosa é aquela que não tem certeza daquilo que vai fazer, ou seja, não houve um planejamento, essa pessoa não planejou legal a sequência de etapas que ela vai fazer e acaba ficando ansiosa. Agora, meus queridos, no segundo dia, prova de ciências da natureza e matemática.
matemática, sem dúvida nenhuma, é a prova mais importante do segundo dia. E no que se refere ao Enem, meus queridos, o Enem sabe exatamente que o brasileiro, de um modo geral, as pessoas de um modo geral, têm muita dificuldade em matemática. Então já é esperado que a média nessa disciplina seja um pouco mais baixo. Mas o que acontece muitas das vezes, o erro mais comum que os alunos que vão fazer o segundo dia cometem é deixa a matemática para o final, não sobra tanto tempo para ele fazer bem essa prova, aí dá tempo de fazer umas 5, 7 questões e o cara sai chutando tudinho. E aí a nota dele em matemática acaba indo lá embaixo. Meus queridos, estabeleça uma estratégia bem feita também para o segundo dia. Uma sugestão: não necessariamente você precisa começar por matemática nem deixar para o final, mas você pode ir intercalando. Eu sugiro que, num primeiro momento, quando você pegar o segundo dia de prova, dê uma olhada primeiramente na prova de matemática e vá marcando aquelas questões que você julga que são fáceis e aquelas que vão dar mais trabalho. Aí você lê a primeira questão e tal, uma questão de sistema de equação ali bem tranquila, dá para fazer de boa, então marca ela como sendo uma questão fácil. A segunda, você já viu que rola ali uma análise combinatória, um negócio mais complicado, aí já marca ela como difícil. E assim você vai. Olhou a prova de matemática todinha, marcou aquelas que você acha que vai fácil, aquelas que vão dar mais trabalho, aí você vai começar. Começa por matemática ou natureza, fica a seu critério. Faz umas 3 questões de ciências da natureza, pega uma de matemática, aquela que você julgou fácil, e faz. Volta para natureza, faz umas 2, mais umas 2 de natureza, pega mais uma de matemática que você classificou como fácil. E assim você vai alternando. Você vai perceber que quando você terminar de fazer as questões fáceis de matemática, você provavelmente ainda vai ter um tempinho sobrando. E as questões mais fáceis são justamente aquelas que vão elevar bastante sua nota. Porque lembra que o Enem, ele tem um sistema de avaliação que é o TRI, a teoria de resposta ao item. Se você consegue acertar praticamente todas as questões fáceis de matemática, sua nota vai subir bastante. Se sobrar um tempinho, a questão média ou difícil, que naturalmente o Enem sabe que são poucos alunos que vão acertar, eles não vão fazer tanta diferença assim na sua nota final. O que não vale, meus queridos, é você fazer toda a prova de ciências da natureza, deixar um tempinho minúsculo para matemática e aí no final você sai chutando tudo. Sua nota vai acabar caindo. Lembra que essa ideia que eu falei para vocês de começar pelas fáceis de matemática vale para todas as áreas do conhecimento. Dê prioridade na prova do Enem para as questões fáceis. Você vai perceber que a sua nota vai subir consideravelmente com essa atitude. E acima de tudo, meus queridos, mantenham a calma e o autocontrole durante a prova. Eu sei que falar é fácil, né? Fazer é um pouco mais complicado, mas uma dica que eu costumo dar para os meus alunos é 1 ou 2 dias antes da prova, viva o dia do vagabundo. E o que é bem esse dia do vagabundo, meus queridos? É você tirar aquele dia para você fazer atividades que vão relaxar você, vão deixar você tranquilos. Há quanto tempo você não vai na casa da sua avó? Pois é, aproveita esses dias antes para ir fazer uma visita lá, tomar aquele cafezinho gostoso da vovó, comer aquele bolinho, visitar os parentes. Há quanto tempo você não vai no cinema com os seus amigos? Pois é, aproveita esse tempo aí, meus queridos, para visitar essa galera que você não vê há um bom tempo e une o útil ao agradável e dá aquela relaxada boa. Você vai perceber que no dia da prova você vai estar menos ansioso, você vai estar mais calmo, menos tenso. E isso aí com certeza vai te levar a desenvolver melhor as questões. No demais, meus queridos, eu vou estar na torcida forte por vocês. Tô desejando que vocês façam uma excelente prova do Enem. Vou estar torcendo, vou estar na expectativa aqui. Vai com garra nessa prova do Enem, tá bom, pessoal? Vai com vontade, não é com pressa, tá bom? Faz a prova do Enem com garra, fica naquele pensamento positivo antes de você receber o caderno de prova. Vamos lá, vou pegar a prova do Enem, vou dar o meu melhor, vou me esforçar. Esse pensamento de lutar, esse pensamento de guerreiro, isso ajuda bastante você a quando receber a prova, você tá motivado para desenvolver as questões, tá bom? Vou estar na torcida, meus queridos, e ó, lembrando que semana que vem eu vou postar 5 vídeos da continuação daquelas aulas lá que eu falei para vocês de temáticas ambientais relacionadas à química e ao Enem. Já tem 2 vídeos gravados que eu já publiquei, mas eu vou deixar para publicar os outros 5 quando passar essa parte da prova de ciências humanas e linguagens. Porque eu sei que essa semana a galera tá mais focada nisso e é isso mesmo, tem que estar focado na primeira prova. Quando passar a primeira prova, eu vou publicar um vídeo a cada dia da semana.
Então vai ter um vídeo na segunda, um na terça, um na quarta, um na quinta e um na sexta. Cada um trabalhando uma temática ambiental específica para vocês aí já irem se preparando para a segunda etapa, para a prova de Ciências da Natureza, tá bom? No demais, meus queridos, forte abraço a todos. Vou estar na torcida por cada um de vocês, tá bom? Garra e firmeza, vai dar tudo certo, confio no seu potencial, hein? Abraço, boa prova, meus queridos. Valeu!